Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma semana de programas aqui no Novo Canal. Hoje, como é segunda-feira, começamos com o habitual programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca, que nos traz sempre temas muito pertinentes. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Mariana, como está? Está tudo bem, obrigada, e consigo também? Também, obrigado. Doutor, para o programa de hoje, o tema que vai estar em cima da mesa é precisamente a diversidade sociocultural nos média. É assim? O que é que nos quer dizer com este tema? Bom, todos nós sabemos que nós, portugueses, enquanto povo, desde muito cedo que nos fizemos ao mar, como quem diz, nos fizemos à vida e fomos por aí fora e começámos a relacionar-nos com povos e culturas muito diferentes da nossa. ah, e que, para além disso, nos tempos mais recentes, não só fomos país emissor de imigrantes, como também receptor de imigrantes nos últimos anos. Imigrantes de todo o mundo, primeiro do Bloco de Leste, mais recentemente de outras partes do mundo, quer da Europa, quer da China, quer do Brasil. Ou seja, existe cada vez mais uma diversidade cultural na sociedade portuguesa, quer de países de língua oficial portuguesa, que já estávamos habituados em função da nossa relação com os antigos territórios, quer em África, quer no Brasil, quer na Ásia, que foram os primeiros a vir para Portugal, portanto, a primeira relação que tivemos com povos de outros países, e isto reportantes há 500 anos que assim é. Existem quadros por exemplo, da cidade de Lisboa de há 300, 400 anos, em que existia uma população essencialmente negra e mestiça na cidade de Lisboa, até muito menos branca, digamos assim, do que hoje. Ou seja, desde muito cedo e há muitos séculos que temos esta relação com povos de outras paragens. Também nós, desde a nossa infância, todos tivemos contacto na escola e fora dela com povos, sejam da África, da Ásia, da Europa, de outros países da Europa, diferentes nacionalidades, ou seja, todos nós crescemos num caldo cultural que foi criando laços entre as pessoas de diversos tipos e relações de empatia também de diversos tipos entre as pessoas destes diferentes povos. De facto, desde há pelo menos estes 5 séculos que nós somos fruto desta partilha cultural e enriquecimento mútuo, e talvez por isso a nossa relação com os estrangeiros é muito particular e o nosso modo de estar em comunidade com os outros é também diferente de alguns povos europeus. Somos um país com quase 900 anos de fronteiras estáveis e com um diálogo intercultural que faz de nós também um povo sui generis. Mas como hoje apenas existe o que é notícia na televisão, e a nossa mundivisão resulta muito exatamente do que a televisão nos transmite, a televisão, a internet, os médias de um modo geral, é importante também refletirmos sobre esta diversidade cultural nos próprios média. Para tal, socorri-me de um estudo recente desenvolvido pela entidade reguladora para a comunicação social, referente aos anos 2018 e 2019, que reúne dados sobre a informação diária e de programação sobre etnias, origens, migrações, confissões religiosas, géneros, etc. Nos serviços dos programas, quer da RTP1 e 2, quer da SIC, TVI e CMTV, ou seja, os canais de sinal aberto principais, mais a CMTV, pela audiência que tem. E a partir da análise desses blocos informativos de horário nobre, aquilo que nós chamamos vulgarmente os telejornais, e dos programas também destinados à promoção da diversidade cultural
e interesse de grupos minoritários que existem nestes canais, com exceção da CMTV, que à época pelo menos não tinha nenhum programa desse tipo, foi possível perceber de que forma é que a diversidade cultural ocorre nos média em Portugal. Para tal, foram analisadas num total 312 horas de informação diária, num total de 7.271 peças jornalísticas. Destas, 11 horas, ou seja, cerca de 4% do total de horas analisadas, contém referência ou presença de cidadãos de origem estrangeira, refugiados, comunidades diversas, comunidades rom, etc. 60% destes casos ocorrem em contexto nacional e 40% em contexto internacional. E tendo em conta que a população estrangeira com permanência regular em Portugal é, segundo dados de 2019 do Pordata, de 5,7%, não será errado dizer que existe uma equilibrada proporção de presença destes grupos sociais nos noticiários televisivos em Portugal. Por isso, existe realmente uma presença equilibrada. 70% destas peças têm referência ou presença de cidadãos de origem estrangeira, 25% referem-se a refugiados e 2% a comunidades rom. A condição em que surgem estes cidadãos estrangeiros nas notícias é essencialmente associada a contextos negativos, como vitimização, criminalização, crise, etc. Podendo salientar que apenas em 10% dos casos aparecem como em situação de sucesso e de integração. No total, 46% surgem em contextos negativos, 13% em contextos neutros e 11% em contextos positivos. No que respeita às confissões religiosas, em 71% das peças contém referências ou presença da religião católica, 7% do cristianismo não católico e 11% do islamismo e 4% do judaísmo, sendo o restante combinação de várias confissões. Estes dados vão também em encontro, grosso modo, da distribuição das confissões religiosas na população portuguesa, ainda que o catolicismo pareça estar algo subrepresentado. De um modo geral, as televisões apresentam notícias relacionadas com as confissões religiosas com um pendor mais negativo, sobretudo no caso do islamismo e do cristianismo não católico. E no que se refere aos protagonistas destas notícias relacionadas com crime, violência, casos de justiça e acidentes, as mulheres aparecem também com uma representação superior ou equilibrada em peças relacionadas com a sociedade, como as celebridades e o ambiente. Em todas as outras categorias, a presença dos homens é dominante e, como é de se esperar, a presença dos homens sobressai nos telejornais de horário nobre, que representa 77% da informação diária, realçando a sua representação em diferentes cargos da sociedade portuguesa. De entre os protagonistas masculinos, naturalmente, destaca-se o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, logo seguidos por Cristiano Ronaldo, Donald Trump e Mário Centeno. E nos protagonistas femininos, em primeiro lugar, surge a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, seguida da Assunção Cristas, que à época era a líder do CDS-PP, depois Theresa May, que era primeira-ministra do Reino Unido, Rosa Grilo, personagem ligada a um crime, em julgamento ainda, e a ministra da Saúde, Marta Temido. No que se refere aos comentadores e outros especialistas, nos blocos informativos registra-se um total predomínio do sexo masculino, 83%, tendo o sexo feminino apenas 15% das presenças. No que se refere a comentadores ou especialistas, é ainda de salientar que em 2% dos casos existiam comentadores dos dois sexos.
falando essencialmente sobre política nacional, política europeia e internacional, nas suas diferentes vertentes. Note-se que os 4 canais de sinal aberto emitem programas destinados à promoção da diversidade cultural e dos interesses dos grupos minoritários, e das 56 mil horas de programas atualizados no total, entre 2018 e 2019, 730 horas, 1%, são dedicadas a estes programas sobre a promoção da diversidade cultural e interesse de grupos minoritários. De todos os canais de sinal aberto, a RTP2 é a que se destaca, com maior porcentagem de tempo direcionada para estes grupos minoritários e de promoção da diversidade cultural, e destas 730 horas de programação específica, 82% do tempo de programação encontra-se centrado na RTP2, seguindo-se a SIC com 8%, a TVI com 7% e a RTP1 com 2%. De facto, o que estes dados nos revelam é que ainda se encontram diferenças na presença de homens e mulheres nas peças televisivas, diferenças significativas, mas o que não é de grande espanto, tendo em conta a distribuição dos cargos de poder entre homens e mulheres. Por exemplo, bastaria que uma mulher fosse Primeiro-Ministro ou Presidente da República para estes dados serem completamente diferentes, tendo em conta que são os dois elementos mais frequentes na televisão, do ponto de vista da distribuição sexual. Por isso, está muito sujeito ao acesso das mulheres ao poder e aos lugares de poder. Por outro lado, os dados relativos às minorias étnicas e sociais revelam um equilíbrio generalizado da presença destas, ou seja, existe esta quase concordância, como eu já referi, entre a sua presença e a efetiva proporção destes na sociedade portuguesa, revelando que as televisões de sinal aberto em Portugal, em particular a RTP2, executam um trabalho correto de não discriminação a este nível. E no que concerne às peças que fazem referência ou tenham presença de confissões religiosas, também se encontra em certa medida uma correta representação das diferentes confissões, apesar de observarmos, como já referi, uma ligeira subrepresentação da Igreja Católica. Passando às sugestões de leitura, então, trago comigo 2 obras dirigidas a melómanos. Antes disso, doutor, peço desculpa, posso interromper? Antes disso, gostaria de lhe perguntar que esta diversidade sociocultural que existe é positiva para um país? Sim, naturalmente que sim. Esta diversidade cultural que, enquanto país, nós já convivemos com esta diversidade há séculos, tem sido sempre positiva, porque tem sido sempre enriquecedora daquilo que é a nossa cultura. De facto, se nós fôssemos um país fechado, sem contacto com outras culturas, seríamos muito mais pobres culturalmente, e todos nós sabemos que boa parte da nossa cultura deriva do contacto com outros povos, como por exemplo com os povos árabes, que nós chamamos árabes em sentido mais lato, mas falamos essencialmente dos povos do norte da África, que influenciaram tanto a cultura do sul do país e também do norte do país e do centro, que deixaram marcas quer na música, quer nas artes, quer nos instrumentos científicos, a vários níveis. Também as comunidades judaicas também trouxeram muitos elementos da área científica e cultural para o nosso país, até terem sido expulsos a determinada altura, que foi um grande erro que empobreceu muito o país, desse ponto de vista, como outras comunidades. Hoje temos, digamos que somos receptores de migrantes também dos povos do leste, com quem não tínhamos contacto até há algumas décadas, que também trazem outras realidades e trazem uma outra riqueza e uma outra forma também de olhar o mundo que tem sido positiva para a sociedade portuguesa a vários níveis. A vinda de muitos
imigrantes também do Brasil, que têm também trazido um enriquecimento cultural, para além de uma postura talvez mais descontraída, que também influencia o nosso modo de estar e nos torna também mais abertos ao outro e mais descontraídos na relação com os outros, ou seja, também sermos menos formais, porque nós enquanto povo somos algo formais, e o contacto com estes povos, quer do Brasil, quer da África, vem construindo também uma forma mais informal de estarmos uns com os outros. Por isso é sempre enriquecedor, porque permite-nos evoluir também e crescer enquanto povo, e foi isso também que permitiu esta nossa abertura aos povos, também permitiu que nós vivêssemos enquanto povo numa paz social relativa quando comparados com outros povos da Europa, e que isso também contribuiu para esta manutenção das nossas fronteiras há quase 900 anos, ou seja, esta nossa forma de receber o outro e de estar com o outro sempre foi encarada de forma positiva, e por isso os portugueses, de um modo geral, são muito abertos a outras culturas, aos outros povos, e convivem bem com a presença dos outros. Isso é sem dúvida uma mais-valia. Depois temos aquela questão, como já referiu hoje e também já referiu num programa passado, que é a grande diferença entre homens e mulheres nos média. Mas estamos num bom caminho, doutor. Claro que sim, as mulheres cada vez mais também ascendem a lugares de poder, elas são de facto também aquelas que mais estudam, que cada vez mais têm profissões mais qualificadas. Os homens, como estudam menos, irão ficar cada vez mais com profissões menos qualificadas, e sendo as mulheres as mais qualificadas, naturalmente, a prazo serão elas que irão ascender a mais lugares de poder. Em Portugal temos poucos exemplos ainda disso, é um caminho a fazer, mas já tivemos uma primeira-ministra, e de facto este é um caminho que está a ser feito paulatinamente, e está a ser feito exatamente da forma que me parece que é a mais legítima e igualitária para todos, que é através da educação. Estudando, ganham o direito a estar nas posições que são suas por direito também, em pé de igualdade com os homens, e concorrendo em pé de igualdade conseguem naturalmente ascender aos mesmos cargos que os homens, porque têm a mesma formação, se não mais, porque cada vez mais são as mulheres que estudam mais e que chegam mais longe, e não me espantaria muito que dentro de uma década tivéssemos uma mulher Primeiro-Ministro e uma mulher Presidente da República. Eu penso que o caminho irá cada vez mais por aí, porque de facto as mulheres não só estudam mais, como também depois têm outras características de diplomacia e de modo de lidar com o outro, que, por exemplo, para ascender a lugares de poder são importantes, são necessárias, e como tal, eu penso que esta desigualdade que hoje falamos, dentro de uma década, será muito menor ou será quase inexistente. Esperemos que sim. Como o doutor referiu, a educação é, no fundo, a base de tudo, não é? E é a propósito disso que também nos traz sempre sugestões. Exatamente, é a propósito disso que eu hoje trago sugestões musicais, leituras sobre música, leituras que são duas obras, digamos, dedicadas aos melómanos, àqueles que gostam da música, da grande música. E assim começo por sugerir a história da música clássica de Guido Boffi, das edições 70, que nos apresenta a música desde os seus inícios, passando pelo canto, pela música renascentista, pelo barroco, pelas danças, pela ópera, por compositores conhecidos de todos nós, como Wolfgang Amadeus Mozart ou Ludwig van Beethoven, pelo romantismo de Chopin e Liszt, pela música do século XIX, Brahms, Berlioz, Saint-Saëns, Dvorak, Tchaikovsky, entre outros, não esquecendo também a música do século XX, Béla Bartók, Erik Satie, Rachmaninoff, Prokofiev, assim como as músicas das novas vanguardas, como a música concreta,
Ou seja, é uma obra que não esquece nenhuma das áreas da música dita erudita. Não esquece também nos seus apêndices gramáticas musicais e compositores portugueses e brasileiros. É uma obra sintética, mas muito completa e que nos permite conhecer a evolução de toda a música erudita, viajando ao longo dos séculos e dos seus compositores. Depois trago uma obra similar, ainda que não seja igual, porque tem uma abordagem diferente, que é a História Concisa da Música Ocidental, de Paul Griffiths, da Bizâncio. É uma obra que nos permite ter um panorama da música ocidental, desde a pré-história, passando pelos babilónios, pelos francos, para a era dos trovadores e organistas, também pelo Renascimento e as mudanças que o Renascimento trouxe à música, seguindo naturalmente para o Barroco, com todos os seus artifícios, pelos séculos XIX e XX, e com a sua explosão musical e diversidade. Esta é uma obra que nos fala dos grandes compositores, dos mais notáveis executantes, e sobre o modo como o gosto evoluiu e irá continuar a evoluir ao longo dos séculos. Assim, com estas sugestões de como ler música, digamos assim, para melhor compreender o que ouvimos, que hoje encerro o programa desejando aos nossos espectadores boas leituras e boa música. Muito obrigada, Dr. Rui. A mim cabe-me agradecer-lhe por mais um programa. Muito obrigada. Muito obrigado. Quanto a si que está desse lado, já sabe que pode ver e rever. Só agora chegou à nossa companhia. O tema que esteve em cima da mesa foi a diversidade sociocultural nos média. Como eu disse, pode ver e rever em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. Eu estou já de volta com o Novo Notícias às 19h30. Até já! Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.